Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 23 de novembro de 2024, sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje nós temos duas memórias facultativas, São Clemente I, Papa e Mártir, e São Columban Abade. São Clemente, quarto bispo de Roma após São Credo, Lino e Cleto, é lembrado no Cânon Romano. A carta por ele enviada aos Coríntios para restabelecer a concórdia dos ânimos aparece como um dos mais antigos documentos do exercício do primado. O escrito atesta o cânon dos livros inspirados e fornece preciosas notícias sobre a liturgia e hierarquia eclesiástica. Faz alusão também à gloriosa morte dos apóstolos Pedro e Paulo e dos protomártires romanos na perseguição de Nero. Seu sepultamento em 23 de novembro é lembrado pelo martirológio jeronimiano do século VI e por todos os livros litúrgicos romanos. Columbano nasceu na Irlanda entre os anos de 525 e 530 e faleceu em Bobbio, na Itália, em 615. É um dos representantes do mundo monástico que deu ou que dão origem àquela peregrinação pelo Senhor e constituiu um dos fatores da evangelização e da renovação cultural da Europa. Partido da Irlanda por volta do ano 590, passou pela França, Suíça e Itália do Norte, criando e organizando comunidades eclesiásticas, fundando vários mosteiros, alguns dos quais, como Luxiul e Bobbio, célebres por seus livros litúrgicos. A regra monástica que codifica sua espiritualidade é marcada por grande rigor e visa associar os monges ao sacrifício de Cristo. Sua praxe monástica influiu na nova disciplina penitencial do Ocidente. Seu sepultamento em 23 de novembro é lembrado pelos mais antigos manuscritos do martirológio jeronimiano do século VI. Irmãos e irmãs, o Senhor é nosso rochedo e refúgio, nosso libertador, fortaleza e abrigo, como reza o salmista no Salmo 143. Façamos também nós, com nosso Deus, essa mesma experiência de fé, ouvindo o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos eles vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus havia muitos que não acreditavam na ressurreição e na vida depois da morte. Apresentaram a Jesus uma dificuldade que mostrava como estavam enganados, imaginando a vida dos ressuscitados como se fosse repetição desta. Primeiro, Jesus deixou claro que Deus nos chama para uma vida que não se acaba. Segundo, diz que aquela vida é superior a esta. Devemos sim preocupar-nos com o conhecimento e a vivência da fé. Aqueles que não acreditavam na ressurreição, Jesus, sem se perturbar, diz-lhes que a vida futura do céu não é continuidade da vida de agora. É diferente, é plenitude, é amor sem fim. Continuaremos como criaturas de Deus, mas de um jeito novo, sem imperfeições, sem limitações. Será que também não buscamos justificações para nossas atitudes
diante da vida que o Senhor nos oferece? Queridos irmãos e amadas irmãs, os saduceus não acreditavam na ressurreição, eles construíram uma história um tanto artificial para argumentar com o Mestre. Jesus muda o foco da conversa, revelando que a vida depois da morte será algo completamente novo e inesperado. Fala de imortalidade, coisa que não podemos experimentar desde já e que deve ser considerada um dom precioso da bondade divina. As relações interpessoais na vida eterna serão de outra ordem. A vida terrena é um aprendizado no amor e no serviço para a vida plena em Deus. Com efeito, nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Nosso Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. No texto evangélico de hoje, queridos irmãos, Jesus se encontra com os saduceus, aqueles que negavam a ressurreição. De caráter materialista, esse grupo judaico procurava mostrar ao Senhor que a fé na ressurreição dos mortos era um absurdo. Para tanto, indicam-lhe a lei veterotestamentária do Levirato. Segundo o livro de Deuteronômio 25:5 seguintes, trecho que aborda essa lei: para que permaneça o nome do judeu que falece sem ter filho, seu cunhado deve se casar com aquela que ficou viúva. A viúva do texto de São Lucas se casou com 7 irmãos, segundo o relato dos saduceus, e não teve nenhum filho. Mesmo assim, Jesus revela-lhe sua ignorância. Na retomada dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e também de Moisés, o Senhor mostra-lhes que aqueles que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura ressuscitarão. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Clemente I, Papa em Marte, e São Columbano Abade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, tudo em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.